Olá, pessoal do Instagram. A gente já vai começar o programa. Agora eu vou conectar com o pessoal do Facebook. A gente continua com dois telefones, dois aparelhos, um conectado no Instagram, outro no Facebook. Olá, pessoal do Facebook, tudo bem? A gente já vai começar o programa daqui a pouquinho. Gisele está terminando de organizar ali. E aqui eu estou com a turma do Instagram e aqui com a turma do Facebook. O tema de hoje, sexo super bonder, um tema muito interessante. Recebemos várias perguntas e daqui a pouquinho vai começar o programa. Então aguenta aí que falta menos de um minuto para a Gisele entrar no ar aqui na rádio, tá bom? Vocês podem ir mandando pergunta, depoimento. Muito importante a participação de todos vocês. Já vamos começar. Só um pouquinho, mais alguns segundos e já vai entrar no ar. Tema de hoje, sexo super bonder no casamento. Manda para nós sua dúvida, seu depoimento, que o programa é feito para você. Então aqui eu tô com o pessoal no Instagram, aqui eu tô com o pessoal no Facebook. Vou alterando as telas aqui para olhar para todos vocês. Olá, minha gente! Uma ótima tarde para você, ligado aqui na Rádio Novo Tempo. Está começando mais um Bate-Papo NT. Sempre muito bom esse nosso encontro aqui, todas as terças-feiras, neste mesmo horário, às 4 da tarde. A gente sempre conversa com a Natasha, ela que é coach psicanalista, faz atendimentos individuais e em grupos também em todo o Brasil, viu? Então, se você precisar conversar um pouquinho aí, é só entrar em contato com a Natasha. Ela tem dicas, orientações, sempre trazendo aqui temas que vai nos ajudar a ter uma vida mais leve, um bom relacionamento com a sociedade, com a família. Portanto, Natasha, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Pessoal do Facebook, do Instagram, que bom que vocês estão aqui com a gente. Mais um programa com um tema delicado hoje, né, Gisele? Isso. Vamos falar sobre o sexo no casamento, sexo super bonder. E vamos falar desse tema com muita responsabilidade e com muita assertividade, objetividade, de uma maneira franca, direta, aproveitar esse espaço que a Novo Tempo abriu para todos nós. Lembrando que este é mais um tema da revista Entre Família. Para quem não conhece, pode solicitar, é gratuita, inteiramente gratuita e, como a Natasha sempre diz, é conteúdo bom para a mente, né, Natasha? Isso aí, alimento de qualidade para a alma. Maravilha! E se você quiser ter aí na sua casa também, é só deixar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, a gente depois do programa conversa com você, tá bom? E durante o programa você também pode interagir neste WhatsApp, que é o 998207343. Lembrando que hoje só estamos nas redes sociais da Natasha, não conseguimos conectar aqui no nosso Facebook, mas estamos ao vivo no Facebook da Natasha, é isso? Isso aí, estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Maravilha! Então acesse aí Natasha Fiel e curta com a gente, compartilhe com seus amigos e vamos juntos espalhando aí mensagens positivas e grande conhecimento, né? Isso aí. Bora no assunto de hoje, Natasha? Vamos lá, Gisele. Tá preparada? Tem alguns depoimentos aqui que chegaram pra gente, a gente abre esse espaço, né? Vamos primeiro às perguntas, depois depoimentos. Ótimo. Pode intercalando. Vamos lá. Bom, e tá aberto aí para quem mais quiser fazer pergunta? Isso aí, tá aberto. O pessoal que quiser mandar o WhatsApp aqui para a rádio pode mandar. E pro meu Facebook, o meu Instagram também. Maravilha. Bom, Natasha, nós estamos utilizando aí o tema da revista Entre Família, que é o sexo super bonder. O que a reportagem quis dizer com esse termo? Ela usou aí uma nomenclatura super bonder, é aquela cola que cola de verdade, né? Então, nessa reportagem, a revista traz para nós o sexo no casamento de uma maneira que realmente une o casal.
E ela traz de uma maneira muito objetiva, muito interessante, muito clara. E é um tema que precisa ser falado. Sexo é um tema tabu. Nós ainda temos muitas restrições para falar sobre isso. É importante que a gente possa falar disso, principalmente no casamento. Então a revista traz isso, ela traz dicas de como se deve tratar o sexo de uma forma que ele vai unir o casal. Exatamente. Algumas pessoas têm em mente que é algo pecaminoso, muito menos fruto do período e do fruto proibido, como alguns pensam, mas o sexo foi algo criado por Deus para ser uma fonte de felicidade, não só para o homem, mas também para a mulher, não apenas para gerar filhos, né? Mas que também pudesse promover a unidade, a felicidade ali em ambos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Já estamos aqui no assunto. Se durante o programa você tiver alguma dúvida, queira fazer uma pergunta, é só enviar aqui no WhatsApp, tá bom? Então, Natasha, explique pra gente qual é a importância do sexo no casamento. Então, Gisele, eu gosto até de usar aquela expressão que sexo é o termômetro da relação. E de fato é mesmo, sexo é o termômetro da relação porque ele avalia a forma como o casal está vivendo a vida sexual, ela diz muita coisa sobre a intimidade do casal. Então, a importância do sexo no casamento está completamente relacionada à intimidade do casal. E eu vou além. Não é só a questão do sexo, mas a sexualidade. Porque quando a gente fala de sexo, nós estamos falando daquele momento físico entre o casal. A sexualidade, ela abrange um pouco mais. Então, a sexualidade envolve toda a troca de olhares, a sensualidade, a intimidade, a conversa, as brincadeiras. Então, essa vivência sexual do casal, ela é extremamente importante para alimentar a convivência, para gerar intimidade, para gerar confiança, para alimentar o amor. Então, a sexualidade no casamento é extremamente importante para que o casamento perdure com felicidade. Não pode existir um casamento sem sexualidade. E até uma pergunta aqui sobre isso. Tem, né? Tem. Tá perguntando aqui, ó. Você acha que é possível duas pessoas permanecerem casadas sem ter relação sexual? Ah, boa pergunta essa. É possível sim. É possível sim. Existem casais que não praticam o sexo, mas que desenvolvem a própria sexualidade. É claro que isso não é a maioria, mas tem casais que convivem bem com a ausência do sexo, sim. Muito bom. E aí, tem alguma dúvida sobre o tema de hoje? Quer conversar aqui com a gente? Vem chegando então. Aproveite e solicite a revista Entre Família também, tá certo? 998-273-43. Natasha, como é que tá aí nas redes sociais? Bastante gente aqui no Facebook, no Instagram, excelente. Ainda não mandaram, só mandaram alô aqui. Ótimo, muito bom. Pode mandar os coraçõezinhos. Pode mandar coraçõezinhos, que a gente adora os coraçõezinhos para saber que tá tudo bem. Edna, Delma mandaram alô aqui pra gente. Obrigada, estão sempre com a gente aqui conectados. Diego Copo, que bom, gente, muito bom. Agora estão mandando aqui, joinha, coraçãozinho, isso é excelente. Manda mesmo, porque isso vai dando feedback para nós aqui. Depoimentos também, né? Depoimentos também, pode mandar seu depoimento, sua pergunta, que a gente está aqui para direcionar o programa conforme vocês querem saber. Maravilha. Bom, vamos aqui ao próximo assunto, próximo tópico. Você fala do termo hipersexualidade. De que forma você acha que esse conceito pode interferir na vida sexual? A gente fala muito desse termo, hipersexualidade, uma cultura que está hipersexualizada. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o sexo ele está até banalizado, Gisele, porque a gente tem visto o nu de uma maneira bastante promíscua, a pornografia disseminada. Não existe mais um limite de horários na TV
para mostrar o sexo de uma maneira promíscua, livre. Então, a gente veio de uma cultura que não se falava sobre sexo. E aí agora se fala de sexo de qualquer jeito, de qualquer maneira, abertamente. Tem acesso a qualquer hora. As pessoas acham que podem fazer sexo com quem quiser, de qualquer maneira. Sexo livre, não é esse termo sexo livre. E ao mesmo tempo estamos contaminados com preconceitos, com tabus, com dúvidas, mulheres com dificuldade de atingir o orgasmo, mulheres que não conhecem o próprio corpo, homens com muitos transtornos de sexualidade, ejaculação precoce, enfim, e muita desinformação. Então, ao mesmo tempo que a gente tem visto uma provocação sexual em todas as áreas, na música, nas novelas, nos filmes, a gente também vê uma ignorância enorme com relação ao sexo. Então, isso é um momento porque os casais, eles não conversam sobre sexo, eles não dialogam sobre isso. E a gente fica na superficialidade. E existe uma crença de que tem que ter prazer, tem que ter sexo a qualquer custo. E aí as pessoas ficam numa busca desenfreada, entram em muitas situações de compulsão e não conseguem ter uma satisfação, não conseguem ter uma autoestima sexual. As mulheres obcecadas com o corpo perfeito, mas com bastante dificuldade para desenvolver autonomia sexual, prazer sexual, e os homens também. Então, essa hipersexualidade que está acontecendo na nossa cultura, ela tem prestado um desserviço para nós, porque ao mesmo tempo a ignorância com relação ao sexo e começando cada vez mais cedo, né? Começando cada vez mais cedo e de uma maneira completamente equivocada. Muita promiscuidade e muita desinformação e pouca satisfação sexual. A gente tem visto uma insatisfação sexual generalizada. E por falar isso cada vez mais cedo, tem algumas imagens dentro da escola, né? Acontecendo de alunos através da música ali, em idades assim, extremamente pequenas, mas já com essa mentalidade deturpada, né? Deturpada aí pelo sexo. E aí tem uma frase aqui que diz o seguinte: o sexo é bom, doce, mas quando feito dentro do plano de Deus, fora dele é amargo e causa dor. E causa muita dor mesmo. Os transtornos oriundos do sexo realmente causa culpa, depressão, suicídio, baixa autoestima, baixa autoconfiança, realmente causa transtornos e feridas emocionais muito profundas. Muito bem, gente. Tem alguns depoimentos chegando aqui, Natália, vamos compartilhar. Tem um que diz o seguinte: a crise financeira tem afetado o meu desejo sexual. Como você pode me ajudar com isso? A crise financeira. É verdade, porque o que esse depoimento quis dizer, né? Qualquer coisa que perturbe a nossa mente pode influenciar, sim, no desejo sexual. Entendi. Então, a crise financeira deve estar gerando muita preocupação. E aí, o que eu vou propor para esse ouvinte? Vou propor o seguinte: ao invés dele esperar que tudo esteja bem para ele ter a satisfação sexual, eu vou propor o contrário. Busque a sua satisfação sexual para que você consiga relaxar e ter mais criatividade para resolver os problemas. Então, essa crença de que tem que estar tudo bem para que o sexo com qualidade aconteça, ela pode ser uma crença limitante. Na verdade, a atividade sexual, ela promove no nosso organismo uma enxurrada de endorfinas do bem-estar. A gente produz dopamina, noradrenalina, mas principalmente um hormônio chamado ocitocina, que ele é muito importante para os relacionamentos. A ocitocina também é essa substância que a mãe produz quando amamenta. Isso gera vínculo entre mãe e filho. Então, a ocitocina produzida no sexo, ela também vai gerar
essa empatia no relacionamento. Então, é pensar ao contrário. O casal, ele pode fazer o sexo justamente para relaxar e ter mais condições de resolver os problemas financeiros. Interessante isso, né? Não é? Até porque, olha, o sexo entre o casal é de graça, ele não vai gastar nada com isso e pode relaxar. Agora, Gisele, eu estou falando dentro de um contexto de um relacionamento entre um homem e uma mulher que tem um sexo responsável. Casamento estamos falando. Estamos falando aqui de um homem e uma mulher que vivem um relacionamento responsável. E isso é um assunto muito interessante que, infelizmente, algumas pessoas acham que não, que pode ser de qualquer jeito. Mas essa é uma aliança sagrada e não deve ser rompida, né? Exatamente. Né? Como a palavra de Deus nos adverte aí, não adulterarás, não deve ser quebrado este mandamento, porque se Deus a satisfação sexual é uma bênção que Deus ofereceu para os casais. É da nossa natureza. O nosso corpo, ele foi feito para sentir prazer também. Então é muito importante que o casal tenha essa afinidade sexual para que eles criem intimidade e consigam perpetuar num casamento de anos e anos e anos com felicidade, com alegria. Muito bem. Tem outra aqui dizendo, ó, Natasha, meu marido quer fazer sexo em posições não convencionais. Eu não sei se isso é certo ou errado. O que você acha? Em posições não convencionais? Isso. Tá. A minha opinião é a seguinte: o casal, ele precisa chegar num acordo que tem que ser bom para ambos os lados. Então, não existe a posição certa, a posição errada. Existe a posição que é confortável e prazerosa para as duas partes. Então, isso é algo que deve ser dialogado entre o casal. Maravilha. Próximo diz, minha esposa nunca toma iniciativa, sempre sou eu. O que posso fazer para ela mudar de atitude? A gente ouve bastante. Existe essa crença de que o homem tem mais necessidade sexual do que a mulher. Gente, isso não é verdade. Isso é uma limitação. Agora, o que é verdade? Nós, mulheres, principalmente as gerações passadas, nós fomos mal educadas para o sexo. Nós fomos educadas de maneira errada para o sexo. Então, muitas mulheres aprenderam que não podem sentir prazer. Muitas mulheres aprenderam que a conter a energia sexual. Então, talvez essa esposa tenha isso, tenha essa característica. Como a gente não sabe muito da história do ouvinte, a gente fica aqui no mundo de possibilidades. Agora, para esse ouvinte, eu vou sugerir o seguinte: seja carinhoso com a sua esposa, invista em preliminares com a sua esposa e diga para ela o quanto é importante para você que ela tome a iniciativa. Talvez ela não tenha ainda essa percepção. Então diga para ela como você se sente. Lembra da dica que eu sempre dou aqui? Não entra no duelo, entra no diálogo. E o diálogo é o quê? É você dizer como você se sente. Então talvez esse marido precisa deixar claro para a esposa como ele se sente quando ela toma a iniciativa para o sexo. Isso vai motivar a esposa a tomar a iniciativa quando ela tiver vontade. Muito bom. Tem um depoimento muito legal aqui dizendo o seguinte, ó, Natasha, que bom que vamos abordar este tema. Você me curou, eu tinha uma vergonha de fazer sexo com meu marido, pois achava que prazer era coisa de mulher vagabunda. Graças ao tratamento que eu fiz com você, hoje tenho uma vida muito feliz com meu esposo. Vivi 30 anos sem prazer, mas agora estamos muito felizes. Nossa, que bacana, que bom que você está ouvindo o programa e está com a gente aqui. Eu sei quem é. Lógico que a identidade vai ser preservada, óbvio. Mas essa senhora, ela é uma senhora, e ela tinha essa crença, ela foi ensinada isso. Gente, a história dela é muito bonita. Ela disse 30 anos. 30 anos de casamento, e ela se esforçava
para não demonstrar para o marido que ela tinha prazer, porque ela aprendeu que mulher que tem prazer sexual é, como ela mesma diz aí, vagabunda, né? Ela usou esse termo, vagabunda. Olha só, que ignorância, né? E aí, o que que ela fez, Gisele? Ela passou anos escondendo isso do marido, até que ela conseguiu dialogar com o marido sobre isso. E aí, ele disse para ela que ele também passou esses anos todos frustrado, porque ele percebia que ela não tinha satisfação sexual. E aí, quando eles se reencontraram, depois de 30 anos de casados, agora eles vivem de uma maneira muito apaixonada e vivem uma vida sexual saudável, feliz, plena. Então é isso, gente. Nós mulheres, a gente também tem que aprender a se sentir confortável no sexo. Muitas mulheres, Gisele, falam assim, que ficam preocupadas com a celulite, com o corpinho, com a posição, com não sei o quê. Gente, na hora do sexo, não tem que pensar, tem que sentir. Para de pensar. Quanto mais você pensa, menos prazer você tem. Na hora do sexo é a hora de sentir. Então, deixa a emoção vir. É um momento mágico. É o momento em que o casal entra em plena conexão, em pleno alinhamento. A troca de energia é muito profunda. Então, aproveite esse momento. Isso serve para os dois. É claro que acontece mais as mulheres que estão preocupadas com essas coisas. Isso. Mas a orientação serve para ambos. Certo? Entregue-se a essa experiência de amor. O sexo no casamento é algo divino. É a cola, é o super bond. Então, sexo super bond é esse. É esse sexo que você não pensa, você simplesmente faz, se entrega. Muito bem. Aqui tem outro depoimento dizendo o seguinte: eu tenho muita preguiça de ter relação com meu esposo. Para mim é muito chato. Eu fico lá pedindo para ele terminar logo. Nossa, mãe, olha, uma coisa tão gostosa e ela se sacrificando tanto. Então, essa ouvinte, ela se conheça. Talvez, Gisele, ela tenha algum problema. Talvez ela tenha algum problema hormonal. Talvez ela tenha um problema fisiológico. Talvez ela tenha um problema na própria musculatura dela, que atrapalha ela a ter o prazer. E aí eu vou aproveitar e vou falar uma coisa aqui para todos nós. E eu vou falar de uma maneira bem objetiva, tá, gente? O órgão genital masculino, ele é externo. Então, ele é fácil de ver, ele é fácil de manipular. O órgão genital masculino é interno. A gente tem dificuldade em ver, feminino, desculpa. O órgão genital feminino, ele é interno. A gente tem muita dificuldade em ver o órgão genital. Então, a dica que eu dou para as mulheres é o seguinte: conheça o seu órgão genital. Conheça. Pega o espelhinho, vai para o banheiro sozinha, senta de cócaras e olha a sua vagina. Introduza o dedo na sua vagina. Faça aquele movimento, me fugiu agora, de contração. Faça um movimento de contração para você sentir a musculatura da sua vagina. Nós, mulheres, precisamos conhecer o nosso órgão genital. Isso vai melhorar no prazer, isso vai melhorar na limpeza do órgão genital. A mulher precisa saber quando ela está com algum problema ali na área ou não. Muitas vezes o problema demora para dar sintoma. Então, nós precisamos conhecer o órgão genital sem vergonha, sem culpa, sem medo. É muito importante. Isso ajuda na busca do prazer. Isso também ajuda na busca da autoestima. Isso é autoconhecimento. Então, como o nosso corpo reage? No sexo, o nosso corpo inteiro, ele tem zonas erógenas que provocam o prazer. Então, o casal precisa conversar sobre isso. É conversando mesmo. É tentando, é praticando, mas também é conversando. Porque os homens, ele não tem o mapa da mina e nem a mulher. Então, o casal precisa conversar entre si. Maravilha. Vamos seguindo aqui. Tem mais um depoimento dizendo o seguinte: boa tarde, aos 14 anos tive minha primeira relação, aos 15 engravidei, amava sexo e eu e meu marido a gente não tinha hora. Hoje ela diz. Meu ex-marido, depois que tive a minha primeira filha, aos 15, depois que ganhei a minha primeira filha, meu desejo sexual acabou. Fiz tratamento, mas nada resolveu.
A gente se separou e eu só sentia aquele prazer por outros. Hoje tenho 27 anos e não sou fã de sexo, mas só de olhar para um homem atraente eu fico com desejo. Me ajuda, isso é normal? Com meu marido não sinto muito prazer. Existe remédio para isso? Me ajuda. Procure um bom profissional, terapeuta, que ele vai te orientar. A questão dessa ouvinte, ela é puramente emocional. Então, o terapeuta vai te ajudar a compreender o seguinte: quando ela olha para o marido dela, o que ela vê de fato? Porque ela fala que ela não tem desejo pelo marido, mas tem por outros homens. Isso. Então, ela precisa trabalhar nesse sentido. Outra coisa que é muito importante ser trabalhado com essa ouvinte é que ela teve a primeira relação sexual, engravidou muito cedo, com 14, 15 anos, né? Isso. Então, ela pulou uma etapa da vida, ela pulou a adolescência. Então, talvez isso pode estar influenciando nas escolhas que ela está fazendo agora. Então, é muito importante buscar um terapeuta sério. Busque um terapeuta sério. Peça a indicação desse terapeuta, que ele vai te ajudar. Maravilha! Conosco aqui a Sirlene está dizendo assim, ó, esse programa nos ensina a cada dia. Obrigada, Natasha e Rádio Novo Tempo. Beijo, sim, obrigada pela companhia, viu? Mais gente por aqui. Natasha tem uma pergunta. Deixa eu localizar aqui. Aqui, ó. Sexo selvagem ou agressivo é sinal de doença? Depende do que essa ouvinte está chamando de sexo selvagem e agressivo. Então, quando a pessoa precisa sentir dor para atingir o prazer, isso é o sadomasoquismo. E isso precisa ser melhor elaborado pela pessoa. Vale a pena procurar um terapeuta para tratar isso. Quando o que ela está chamando de agressivo e selvagem não necessariamente é uma condição para ela ter prazer, ela não precisa sentir dor para ter prazer, pode ser um acordo entre o casal. E aí não tem problema, não é doença. A doença é quando existe essa condição. Eu só sinto prazer se eu também sentir dor. Isso já nos sugere um desequilíbrio sexual, sim. Então, para fechar o assunto de hoje, Natasha, dê aí algumas dicas sobre como o casal pode melhorar a vida sexual. Então vamos lá, já acabou, né, Gisele? Passou tão rápido. Vamos lá, algumas dicas. A dica que eu sempre dou, pessoal: diálogo, diálogo e diálogo. Converse. O casal precisa conversar sobre a vida sexual. O casal precisa compartilhar o que gosta de fazer, o que não gosta. Uma outra dica é o seguinte: o casal, Gisele, quando tem filhos, ele tem menos possibilidades de ficar sozinho. Então o casal precisa tirar um tempo para ficar sozinho. É importante o casal ficar sem os filhos por um tempo. Passar um final de semana, ou sair uma noite, enfim. Ou pede os filhos, coloca os filhos para dormir na casa da avó, enfim. O casal precisa criar um momento para ficar sozinho. E aí eles podem criar outras alternativas sexuais para fugir do convencional. Então, ter esse momento também é muito importante. Uma outra dica é a que eu falei agora há pouco, principalmente para a mulher. A mulher precisa conhecer o próprio corpo. Então, a mulher precisa conhecer a vagina que ela tem. Que ela se aprofunde nisso, conheça isso. E vou dar uma quarta dica aqui: ninguém precisa conviver com problema sexual. Ninguém. Todo problema sexual, ele tem uma solução. Então, procure a ajuda de um especialista. Não precisa ter vergonha. Muitas vezes, Gisele, o casal ele tem vergonha, ou uma das partes tem vergonha de falar sobre isso. Não precisa ter vergonha. O profissional, ele está ali habilitado para te ouvir, sem julgamento, para te orientar. Então, muitas vezes, a mulher não consegue atingir o orgasmo porque ela tem um problema fisiológico, não é só emocional. Ou
ela tem um problema emocional, ou é o homem que tem uma ejaculação precoce e aí tem vergonha de comentar sobre isso. Então, procure ajuda profissional. O profissional não vai te julgar, o profissional vai te ajudar. O casal não precisa viver com problemas sexuais. E por último, olhe para o sexo como um presente da divindade. Uma oportunidade que a divindade te deu para que o casal possa viver longos anos com felicidade, com plenitude. Porque, Gisele, a vida de um casal, ela é repleta de contratempos. Ela é muito difícil. Então, o sexo é aquele momento de união, de alinhamento, de afetividade, de carinho. Então, é um momento divino. Vamos parar de ver o sexo como pecado no casamento, porque não é. O sexo no casamento é uma oportunidade que a divindade nos dá para que a gente possa estar unido, para que o casal possa estar unido e alinhado. Exatamente. E como dissemos, dentro do casamento, sexo, dissemos aqui durante o programa, é bom, é doce, mas quando feito dentro do plano de Deus, fora disso, será amargo e causa dor. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este assunto, a revista Entre Família aborda este tema e traz 15 dicas para você colocar em prática, tá bom? Não vamos dizer hoje quais são as 15 dicas. Quem quiser conhecer, é só solicitar a revista aqui gratuitamente, tá bem? Isso aí. 998-27343, esse é o nosso WhatsApp, fique à vontade, tem revista para todo mundo. Isso mesmo, não percam a oportunidade. Maravilha. O tema de hoje não dá mais tempo, né? Já estourou aqui. Mas, Natasha, semana que vem, o que vamos conversar? Semana que vem nós vamos falar sobre os 4 medos que mais impedem a gente de prosperar. Então, todos nós provavelmente temos esses 4 medos. Nós vamos conhecer esses 4 medos e vamos aprender a superar esses medos. Então, eu quero que as pessoas que estão ouvindo a gente agora podem entrar em contato com a gente. Fala pra gente o que impede você de prosperar na sua vida, quais são os medos que você tem, que nós vamos explorar essa emoção. O medo é uma emoção natural, primitiva, e a gente precisa aprender a usar essa emoção a nosso favor e não contra a gente. Então, você não pode perder o próximo programa, que é na próxima terça, a partir das 4 horas da tarde. Tá combinado? Natasha, um abraço e até a próxima. Até a próxima.